Olá, pessoas! Estamos aqui em mais um projeto. Eu e Matheus, como a gente sempre tenta inventar coisas diferentes, né? Estamos aqui com um novo projeto, agora dessa vez em vídeo e também em áudio, né? Mas preferencialmente em áudio, sendo que a ideia é que a gente faça um podcast aqui com vocês e que a gente consiga ter, acho que mais tempo para desenvolver algumas ideias e pensar em algumas coisas que a gente já pensa, a gente já estuda, já discute e tal. Mas, às vezes, né, num vídeo não dá tempo, né, num vídeo mais curto não dá tempo da gente aprofundar essas coisas e tal. Então, estamos aqui para falar e continuar falando, na verdade, da psicologia histórico-cultural, Sim. que é né, o guia de tudo que a gente faz de uma certa maneira, A e lente que que a gente olha aí para as a coisas. gente que a gente olha para as coisas, e que tem a finalidade sempre de tentar fazer com que essa perspectiva teórica, essa perspectiva de mundo, de trabalho e tal, né, metodológica também, que ela chegue a cada vez mais pessoas, né. E, bem, para começar me apresentando rapidamente, eu sou o Guilherme, eu sou psicólogo, eu e o Matheus já está indo para o terceiro ano, né, do Isso, a gente está coletivo. agora, em setembro, completa 3 anos. Boa, a gente já está há 3 anos com um grupo de estudos chamado Coletive, que tem sido muito legal, muito bom, por sinal. Várias pessoas do Brasil inteiro já participaram, né? E tem sido um projeto muito bom, assim, onde a gente faz leituras conjuntas e discussões sobre temas relacionados à psicologia histórico-cultural. Eu sou professor universitário também, também trabalho na clínica, né, ofereço psicoterapia e orientação profissional, e a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre as nossas áreas de pesquisa, trabalho, etc., mas só para fazer uma apresentação inicial aí. Bom, eu sou o Matheus, eu também sou psicólogo, eu tô aquele momento que você fica orgulhoso, né? Recém-doutor, defendi a tese fazem Aí, quase 2 boa. meses e pouco aí. E também sou professor universitário, também atendo na clínica e tudo, acho que pensando o profissional mesmo, atendimento na clínica pela psicologia histórico-cultural. E aí a gente está aí desde 2023, né, nesse projeto que é o Coletive, e aqui agora a gente começa outro também, dentro desse ramo aí, que é a psicologia histórico-cultural, a gente vai ampliando, né? Isso. Então, assim, acho que a gente falou um pouco já, eu já comentei um pouco aqui da finalidade desse projeto, mas eu acho que, assim, para deixar claro, né, para quem está começando a assistir agora, ou para quem está ouvindo agora esse primeiro programa, a ideia é que a gente consiga criar um espaço de conversa, tanto sobre questões teóricas, conceituais, relacionadas à psicologia histórico-cultural, quanto eventualmente trazer convidados, pessoas que estudam temas diferentes e tal, mas não numa pegada de entrevista, mas mais numa pegada de conversa mesmo, porque a gente sente falta, né, Má, de espaços que as pessoas falem mais abertamente, mais livremente sobre psicologia Sim. histórico-cultural, que não fica um negócio muito, né, assim, com um tom acadêmico ou com um tom meio professoral, assim. O próprio coletivo nasce disso, né? Que a gente tentou levar a discussão da psicologia histórico-cultural para além do contexto acadêmico, né? Então, como que a gente É, poderia fazer isso? Aí a gente falou, vamos pensar o grupo de estudos. Então, acho que a ideia é. é também continuar um pouco, só que numa outra modalidade agora, né? Aqui. Porque eu acho que, assim, surgia de uma percepção que a gente tinha de que a psicologia histórico-cultural ficava muito presa ao meio acadêmico, né? Uhum. Que obviamente tem a sua importância e foi e continua sendo muito relevante, assim, no campo de estudos e nos avanços teóricos e de crítica, etc. Mas a gente percebia que muitas vezes essa teoria não chegava às pessoas que estavam na ponta realizando o trabalho, né, da psicologia em diferentes contextos, assim. Então, o que a pessoa, né, o profissional que está lá na UBS, ou que está na escola, ou que está na empresa, ou que está na clínica, né, como que eles estão se apropriando dos conceitos e das práticas da psicologia histórico-cultural para que eles possam realizar uma prática mais crítica, por exemplo, e tal. Em Então, contrapartida, o é isso. quanto também que as outras teorias, né, as outras perspectivas conseguem fazer isso, né? Elas chegam nesses lugares muito mais facilmente, né? Então, tem uma questão de, a gente pode falar de, acho que a gente sempre fala isso, de pensar teorias hegemônicas ou não e tal, e acho que tem esse ponto, mas ao mesmo tempo acho que faltava e ainda falta também essa discussão mais na conversa, menos acadêmica, menos enrijecida e sem perder também, acho que a coerência teórica também, né? Nesse sentido, Isso. né? Então acho que são as duas coisas. Talvez
dar uma outra cara para a discussão, mas sem perder, acho que, o rigor e a complexidade que essa teoria tem, né? Porque a gente está aqui, eu estou chegando, eu comecei a estudar psicologia histórica e cultural, foi no mestrado, então está fazendo mais ou menos 6 anos e pouco, e a sensação de que eu não sei muita coisa continua, você está muito mais tempo, e isso é da teoria, que eu acho que é dessa teoria complexa, enfim, mas isso não significa que não dá para a gente ter uma conversa sobre psicologia histórica e cultural falando da realidade, né? Porque também isso seria contraditório não fazer isso com a teoria, né? Não, e acho que também surge um pouco da nossa relação mesmo, né? Porque várias vezes quando a gente se encontra e a gente fala sobre assuntos que estão rolando no cotidiano, a gente fala de uma perspectiva da psicologia histórica cultural, porque como você falou, é um pouco da lente que a gente usa para analisar as coisas, né? Então, por que não gravar, né, essas conversas e discutir mais sobre isso e divulgar mais a psicologia histórica cultural para que as pessoas também possam entendendo, acho que um pouco dessa linha de raciocínio, assim, né? Obviamente não que nós sejamos o único modelo, né, dentro disso, dentro da psicologia histórica cultural, mas mais um espaço, assim, de convivência também, de discussão sobre esse assunto. E aí, então, acho que a ideia é a gente, então, falar sobre conceitos, falar sobre questões teóricas, questões práticas, pesquisas, etc., mas a gente também quer convidar profissionais, né, pessoas que atuam em diferentes áreas e tal, para a gente bater um papo, entender como é que funciona essa prática e tal, quais são as dificuldades e tudo mais. E a gente também pensou em trazer, eventualmente, questões que estão acontecendo agora, notícias, questões que podem ser comentadas, que podem ser relevantes aqui para o nosso trabalho, questões relacionadas à psicologia mesmo, ou a notícias na área da educação, né, enfim, a gente gosta muito de arte também, então por que não trazer questões de artísticas para a gente discutir à luz da psicologia histórico-cultural, que é muito coerente com essa perspectiva teórica. Então, a nossa ideia é fazer um bate-papo, né, assim, que a gente consiga ir pensando sobre essas questões do cotidiano de uma maneira crítica. Então, acho que a proposta do podcast é um pouco essa. Vai ser muito bom ter todos vocês aqui acompanhando a gente, né? A gente vai buscar ao máximo ter uma frequência recorrente para que a gente possa ter sempre um diálogo constante, para que, né, esse projeto também possa crescer, possa chegar a mais pessoas. Então, se você gosta, você já pode se inscrever aí em qualquer plataforma que você estiver acompanhando, né, essa gravação, isso que a gente está conversando aqui. Você já pode se inscrever, pode divulgar para as pessoas, enfim, e pode dar um feedback para a gente também aí do que você acha, né, de repente temas, questões que você acha que a gente pode trabalhar aqui e que podem ser úteis para a gente organizar um pouco dessa agenda, né, porque sempre quando a gente começa um projeto novo, a gente começa um pouco bem naquela ideia do Leontiev, né, de que a atividade vai constituindo a consciência, né, então assim, a gente começa fazendo e aí a gente vai ajustando e tal, e a gente vai... É a praxis, né? A gente vai agir, reflete, age, reflete, porque acho que é isso, a gente vai constituindo. Inclusive, acho que todas as práticas, né, quando a gente pensa o coletivo enquanto grupo, ele surge disso, né? Ele surge da atividade ali, da nossa ação, que já, se a gente voltar, né, fazem 6 anos, mais ou menos, que a gente tem esse espaço, assim, que a gente começa lá na pandemia, se reunindo para discutir textos e conversar sobre coisas, e aí a gente tem conseguido manter em todo esse tempo, mudando características, mudando formato, e agora acho que aqui é um outro formato também, que acho que a gente consegue até socializar melhor do que outros espaços que a gente estava fazendo essas discussões, né? Uhum. Eu acho que é exatamente isso, né? Surge muito do que a gente já fazia, e aí a gente vai tentando organizar isso de uma maneira que o formato fique interessante. Eu até fico pensando que o próprio coletivo, né, que é esse nosso grupo de estudos, ele surge também no início da gente meio que testando formatos, entendendo para onde ele vai e tal, e aí depois ele vai assumindo uma característica própria, né, e aí é interessante porque a gente vai pensando o que cabe, por exemplo, no coletivo, o que não cabe no coletivo, e aí esse projeto, inclusive, é uma ideia nesse sentido, né, a gente achou que seria legal como forma de complementar, mas não é um projeto que cabe necessariamente dentro do grupo de estudos, né? Acho que ele complementa o que a gente discute no grupo de estudos, ele funciona como um projeto independente para as pessoas que não participam necessariamente do grupo de estudos. Então a gente pensou que seria uma outra coisa em anexo, né? Mas que dá para a gente ir tocando em conjunto. Sim. Então acho que a ideia é mais ou menos essa. E aí, Mar, acho que para a gente começar a conversa, quem já conhece a gente, acho que já ouviu essa história algumas vezes, né? Até ano passado a gente chegou a gravar e tal, ia falar um pouco sobre esses assuntos, mas a gente pensou em colocar como pauta inicial, assim, já dessa primeira conversa,
um pouco do como que a gente se interessou e como que a gente se aproximou da psicologia histórico-cultural. Acho que para muitas pessoas, inclusive estudantes de psicologia, ainda às vezes não é muito claro o que é a psicologia histórico-cultural, porque a gente tem pouco contato, querendo ou não, com ela durante a graduação, então reforça-se mais uma vez a necessidade da gente ter outros espaços, né, de conversa fora da academia, mas, enfim, se você quiser começar comentando aí o que foi que te levou para a psicologia histórico-cultural. Inclusive, eu estava pensando sobre isso ontem, assim, de como que chega na psicologia histórico-cultural, de como eu fui me aproximando, e que eu acho que, de certa forma, não tem como eu falar da minha aproximação com a psicologia histórico-cultural sem contar, acho que, do meu processo enquanto estudante de psicologia, né? Porque foi ontem, acho que essa semana, eu estava pensando muito sobre como eu cheguei na psicologia, né? E isso diz muito também de como eu vou chegando na psicologia histórico-cultural, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca tinha, eu sempre comento isso, eu fui um dos primeiros da minha família a fazer ensino superior, a ingressar no ensino superior, e eu entrei na faculdade de psicologia muito porque eu tinha uma amiga que ela estava no terceiro ano da faculdade, e ela falou, eu acho que você gostaria do curso, mas eu não conhecia um psicólogo, não tinha conhecido, assim, visto e tal, não era uma profissão que eu falava, nossa, quero ser. O que eu sempre falei, desde sempre, no ensino médio principalmente, eu queria ser professor de história, era isso que eu queria, né? E aí, no fim, aconteceram várias coisas que acho que não cabe agora trazer esses detalhes aqui, e aí eu entrei na faculdade de psicologia e eu tive um estranhamento, assim, no início, principalmente com aquelas disciplinas iniciais, e eu sentia que eu não me via nos textos, nas discussões, etc. E aí, quando chegou no terceiro ano, que foi quando eu comecei a ter psicologia social, e aí eu falei, nossa, acho que eu gosto dessa psicologia social e tal. E foi junto, na mesma época que a gente tinha a disciplina que não era de história cultural, mas chamava de teorias histórico-críticas. Então, um dos tópicos era o Vygotsky. E aí foi no mesmo ano, foi nesse terceiro ano, que eu já estava em um grupo de pesquisa, que eu sabia que, então, voltando lá para o projeto lá atrás, né? Eu queria ser professor, eu falei, bom, eu preciso fazer iniciação científica para depois ir para o mestrado e tal. E eu estava em outro grupo de pesquisa que tinha uma outra perspectiva, eu diria até que bem distinta da história cultural. E aí foi nesse terceiro ano que eu comecei a me envolver, participar de congresso e escutando sobre psicologia social e atrelando isso à psicologia histórica cultural, que eu comecei a me interessar, mas muito nesse lugar assim de é uma teoria difícil, não entendo, sei algumas coisas, sei que o Vygotsky tem um conceito interessante que é a zona de desenvolvimento proximal e que ele fala da importância do social para o sujeito. Era basicamente isso. E aí, quando eu fui para o quarto ano da faculdade, eu fiz um estágio num serviço de saúde em Campinas, só que ele era numa oficina de trabalho e tal, e aí era um estágio de psicologia organizacional. E aí eu lembro de eu perguntar para a professora, minha supervisora na época, se eu podia fazer a análise a partir da psicologia histórico-cultural. E ela falou que podia. Eu falei, você pode fazer. E foi aí que eu comecei a ler, me interessar, isso foi 2018, mais ou menos. E aí, quando foi 2018, eu também participei de vários espaços, de congressos, enfim, que eu acho que foi quando eu também conheci o Guilherme, e aí a gente começou a ter uma troca ali. E aí, quando eu estava no último ano da faculdade, e aí eu falei, bom, agora é o divisor de águas, assim, porque eu já ia entrar no mestrado naquele outro grupo de pesquisa que não tinha uma perspectiva da psicologia histórico-cultural. E aí eu resolvi falar, não, eu quero estudar psicologia histórica cultural. E aí eu lembro o primeiro livro que eu peguei, que eu comprei quando eu estava terminando a faculdade. Eu comprei a Construção do Pensamento da Linguagem, que é aquele amarelinho. E aí eu lembro que eu comprei, porque tinha, eu lembro, era um voucher de desconto da Americanas e dava exatamente o valor do livro. Eu falei, vou pegar o livro. E comecei a ler, não entendi nada, né? Não entendi nada. Eu acho que na época nem tinha a versão nova, né? A construção Eu do não lembro, eu lembro que eu pensamento não da linguagem. entendi nada. Que foi isso, assim, eu lia e falava, porque eu acho que textos que eu já tinha entrado em contato era tipo o Quarta Aula, por exemplo, questão do meio e tal. Uhum. E aí, a partir disso, resumindo assim a minha aproximação com a psicologia histórica cultural, se dá muito por pensar a minha história, de eu poder olhar então que esse sujeito que é histórico,
que ele é constituído das relações, que ele que ele produz e é feito e é constituído por esse meio, que não dá para separar hoje a gente tem, né, esse conceito da interseccionalidade, de poder olhar essas camadas do humano, enfim, que não é da psicologia histórico-cultural o conceito, mas acho que fazendo aproximações. E eu falei, bom, é essa teoria que eu acho que hoje me responde melhor como eu estou olhando para o mundo, como eu olho para a minha história. Porque quando eu olhava, assim, uma coisa que aconteceu, né? Eu nunca me aproximei muito da análise de comportamento, era uma coisa que eu ficava tipo, não me interessa. Psicanálise eu achava super interessante, enfim, mas ainda eu achava, às vezes, enfim, faltava algo. E aí, quando eu pensei a psicologia histórico-cultural, comecei a ver esse arcabouço teórico, essa forma de olhar para o fenômeno. Eu lembro que me chamou muita atenção da primeira vez foi essa ideia de olhar de modo espiralado para o fenômeno, que é do materialismo histórico. Eu falei, bom, eu acho que isso daqui me chama atenção. E aí foi um pouco aí, então aí entrei no mestrado. No mestrado eu entro de cabeça, e aí é exatamente nessa mesma época que a gente começa a ter grupos de estudo, né? E aí a gente começa a ler as 7 aulas, ler Spinoza, ler Imaginação e Criação na Infância. A gente começa a ler tudo, e aí foi quando eu falei, tá, é isso aqui que me chama atenção. E foi na mesma época que eu comecei a atender também, porque isso era uma questão. Eu não queria ir para a clínica, porque eu não pensava em atender na psicanálise, nas humanistas, nem na comportamental. Então eu falava, enfim, aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Guilherme e falei, viu, você atende na história que ele falou, sim. Falei, então tá, então me ajude. E aí a gente começou a construir esse espaço, e aí desde então acho que tem feito muito sentido. E acho que resumindo assim, pensando no processo, mas aí acho que tem essas duas coisas, né, desse olhar para a psicologia histórico-cultural. Eu acho que eu tenho uma construção que ela é acadêmica, então pensar minha pesquisa em psicologia escolar, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E tem essa prática profissional da clínica também, que eu acho que é uma construção que a gente vai fazendo na prática mesmo, assim, enfim. Uhum. Eu percebo que tem muita gente que eu acho que se aproxima da psicologia histórico-cultural por se identificar com essa perspectiva talvez mais crítica, né, assim, porque, por ser uma abordagem que destaca muito essa questão, né, a importância do meio, do contexto e tal, e esse compromisso com a transformação social, no final das contas. Eu acho que tem muita gente que se aproxima da PHC por conta disso, assim, por ter uma preocupação, assim, até ativista, assim, né, meio de pauta de alguma coisa que quer fazer para transformar a sociedade a partir da psicologia, e como que a psicologia pode pensar essas questões e tal. E eu acho que o que me aproximou da psicologia histórico-cultural é algo parecido com isso, assim, também, né, eu quando entrei na faculdade, tinha várias incomodações, assim, com questões sociais e tal, mas nunca sabia muito bem exatamente como nomear isso, né, e aí eu acho que conforme eu entrei na faculdade, fui aprendendo a nomear alguns desses incômodos, né, até questões de violência, de racismo que me incomodavam, ou de desigualdade social e tal, que eram só incômodos pessoais, assim, com a realidade que eu observava ao meu redor, começaram a ganhar nome, né, e aí eu sempre conto isso, que na época da graduação eu comecei a estudar o Marx também, e aí a gente tinha um grupo de estudos com outros estudantes de psicologia, de outros cursos e tal, que a gente começou a estudar junto, e a gente começou a estudar vários autores relacionados ao marxismo, relacionados à perspectiva crítica, etc e tal, e aí eu lembro que teve um dia que eu perguntei para eles, né, tipo, o que aquilo tinha a ver com a psicologia. E aí eles falaram, porra, como assim? O que tem a ver com a psicologia? Tem tudo a ver com a psicologia, né? E aí começaram a falar dos autores da psicologia soviética e tal, e aí chegaram no Vygotsky e falaram, ó, tem esse cara aqui que desenvolveu bastante coisa que pode te interessar. E aí também, né, aí na época eu fui me aproximando do grupo de pesquisa, então é interessante a gente também pensar isso, né, que a aproximação com a psicologia histórico-cultural, ela se dá muito pelo meio acadêmico, né, ou pelo menos se dava muito pelo meio acadêmico, talvez hoje esteja um pouco diferente nisso. Mas, por exemplo, algumas pessoas até antes de entrar na faculdade de psicologia já sabem um pouco sobre psicanálise, já ouviram falar sobre psicanálise ou sobre outras perspectivas teóricas, né, Behaviorismo, enfim. behaviorismo e tal, análise do comportamento, né, mas a psicologia histórico-cultural, assim, né, nada. Eu, particularmente, quando entrei na psicologia, nem sabia que tinha abordagens, na verdade, eu nem pensava nisso, assim. Descobri quando eu estava na faculdade já. Foi o que eu falei, eu não sabia nem o que fazia um psicólogo, então... E aí meio caí de paraquedas, né? Então foi um pouco isso, e aí eu comecei a estudar, e aí comecei a participar do grupo da Vera, né, da Vera Trevisan e tal, que é a professora que me orientou, e orientou o Matheus também, né, na pós-graduação.
e comecei a participar do grupo do Prosped e tal. Então, foi se dando muito por esse meio acadêmico, e eu acho que o que foi fortalecendo essa identificação foi justamente essa defesa de perspectiva de mundo, de perspectiva crítica, de transformação social, de reconhecimento de direitos, né, ou dessas questões de interseccionalidade que você falou também, né, de minorias políticas, etc e tal. Então, isso foi uma coisa que foi me pegando muito, foi me envolvendo muito com isso. E aí eu acho que, como você falou, né, a prática clínica é uma coisa que me posicionou ainda mais dentro dessa perspectiva, porque eu tive que fazer uma escolha, né, porque não tinham muitas pessoas que trabalhavam com a perspectiva crítica dentro da clínica. E aí como eu já estava no mestrado, eu falei, não, pô, eu vou, né, vou estudar isso aqui, e o que eu estou estudando no mestrado tem que dar conta do que eu vou trabalhar ali na clínica e tal. E aí comecei a estudar ainda mais e tal. É Agora, legal, e acho que isso é o ano que você fez isso, porque acho que pelo menos de 2020, 2021 para cá, eu acho que pensar a clínica na história cultural já é algo que já acha mais, mas a primeira pessoa que eu escutei falar disso foi você, assim, a gente tá falando de, sei lá, quando que você estava no mestrado? então, eu fui para a clínica em 2016. Então, Então faz 10 10 anos anos. agora. Uhum. A gente tinha algumas coisas, né? Mas era muito incipiente, assim. Durante muito tempo, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Durante muito tempo, o principal material que a gente tinha era um livro do Fernando Gonzalez Rey, que falava um pouco sobre uma perspectiva crítica, tal, subjetividade crítica e tal, dentro da prática clínica. E tinha o material do Aquiles Delary Júnior, né? Que é um ensaio que ele faz lá do caderno, né? Do caderno, uma proposta vigotskiana para a clínica e tal, que é do início dos anos 2000, assim. Então, durante muito tempo, esse era o principal material que a gente tinha aqui no Brasil, assim. Tinha alguns materiais de outros lugares, tinha alguns materiais em Cuba, se eu não me engano, acho que em Portugal também tinha alguma coisa e tal, mas era muito pouco. Então, de fato, acho que nesses últimos 10 anos, né, que é o período que eu tô na clínica também e tal, eu vi muita coisa aparecer, o que é muito bom, né? Acho que tem muita gente mais se interessando, tem alguns institutos sendo criados e tal, então acho que isso é super legal, super potente, e eu acho que isso reforça a importância da psicologia histórico-cultural e da potência da psicologia histórico-cultural em qualquer contexto que seja. Porque tinha, inclusive, uma discussão disso na época, né, de que a psicologia histórico-cultural não deve estar na clínica, ou ela não pode estar na clínica porque é uma prática pequeno-burguesa, ou enfim. Mas aí a gente pode pensar, inclusive, numa prática clínica da clínica ampliada dentro do SUS, por exemplo, né. Então, enfim, e são campos e necessidades de trabalho que existem hoje, na atualidade. Então, quais são as respostas que a psicologia histórico-cultural dá a isso, né? Não colocando a psicologia histórico-cultural, acho que como mais uma abordagem, porque essa é uma das questões que a gente discute, mas colocando justamente ela num ponto de pensar as práticas existentes e como que a gente pode superar, como que a gente pode ampliar a prática existente já para um outro lugar, né? Para um lugar da crítica social, da superação das condições materiais da realidade, esse tipo de coisa. Então, enfim, acho que foi um pouco por aí. E aí estamos aí até hoje, né, Mar? Porque você falou uma coisa de começar a ler, eu também, o primeiro livro do Vygotsky que eu li também foi o Pensamento e Linguagem, ainda na versão amarelinha lá da Martins Fontes. E eu lembro que eu li, eu também não entendi nada, né? Porque quando eu cheguei no grupo da Vera, tinha na época, uma doutoranda que ela falou assim, os encontros do grupo aqui já acabaram e tal, mas lê esse livro aqui, né? Lê aí nas férias e no início do ano que vem você volta. E aí eu falei, claro, né? Comprei o livro e tal, li, não entendi absolutamente nada, né? Assim, achei que tinha entendido alguma coisa, depois eu descobri que não tinha entendido também. E aí, quando eu voltei lá, e ela falou, e aí, o que você achou do livro? Eu falei, olha, eu gostei muito, mas eu acho que eu não entendi nada. E aí ela, né, então, bem-vindo ao clube, né? Porque é isso, né? Eu acho que essa perspectiva teórica exige, né, esse estudo constante. E aí, isso talvez seja até uma coisa que eu acho que reforça a gente estar aqui hoje, né, nesse projeto, nesse podcast, assim, que é essa nossa necessidade também de retornar aos assuntos e estudar de novo, e discutir de novo, e ampliar, e conversar com outras pessoas, e fazer outras redes, né? Pelo menos é como eu vejo que eu aprendo muito sobre psicologia histórico-cultural, né? Conversando com outras pessoas, retornando a textos que eu já li e preciso ler de novo, lendo coisas novas que estão sendo publicadas, né? Então, é uma coisa que a gente não para de fazer nunca, né? Então, eu acho que esse formato desse podcast, desse programa, é mais uma tentativa da gente abordar os mesmos assuntos com olhares diferentes, com formas diferentes, né? Ou com algum nível de profundidade às vezes maior, ou também pegar assuntos do cotidiano e pensar a partir da psicologia histórico-cultural, que eu vejo que é uma coisa que tem pouco também na internet, né? Poucas pessoas fazendo. Então, enfim, acho que é um pouco por aí.
Eu acho que esse retorno, né? Eu penso muito isso no tema da imaginação, por exemplo, que acho que é um tema que você estudou, que eu estudei também, e que cada vez que eu retorno, que eu tô ali pensando, cada vez mais vai ampliando, né? Que é aquela coisa que a gente fala de o tema lá, o lema do Prosped, que é o grupo de pesquisa que a gente fez o mestrado, doutorado, que é olhar de novo para ver o novo. E eu acho que quando a gente faz isso, e também eu acho que é um olhar, o olhar que a gente está se propondo a fazer aqui, é um olhar do cotidiano também, né? Não é um olhar da gente se preocupar com a tradução, de voltar, etc e tal, que são coisas importantes, não dá para negar isso, mas de pensar também como que essa teoria ela pode ser vista na rua, na vida real, na vida cotidiana, porque para realmente sair um pouco, dela não ficar exclusiva aos laboratórios, ao meio acadêmico, e da gente poder, de certa forma, democratizar também essa teoria que é tão rica e que acho que ela responde também às questões da atualidade, né? Quando a gente vai vendo crises econômicas, globais, políticas, e que eu acho que é uma teoria que dá conta até o momento, assim, que é o que a gente fala também, a gente não casa com a teoria, né? Tipo, ah, meu Deus, não vou abandonar, mas é uma teoria que é complexa o suficiente para a gente poder compreender a realidade e poder pensar não só uma psicologia, uma atuação na psicologia mais crítica, mas pensar um compromisso ético-político de vida, né, enquanto sujeito, enquanto cidadão aqui, e aí, até por isso que a gente não está pensando só para psicólogo, para psicóloga, para estudante, mas para qualquer pessoa que esteja interessada em querer refletir um pouco mais a partir dessa perspectiva, né. Uhum. É isso. Eu acho que talvez para uma primeira conversa ficou claro, né? Assim, o que, que a gente está propondo, o que a gente está pensando, um pouco da onde que a gente está partindo, e a gente espera bastante, então, que, né, que as pessoas gostem, que as pessoas escutem, que, né, a gente possa compartilhar mais momentos de troca, assim, conhecer mais pessoas, eventualmente conhecer pessoalmente as pessoas, né? Porque é uma coisa também que a gente fica muito Uhum. na internet e tal, mas seria muito legal a gente conhecer também quem acompanha, quem vai acompanhar e quem está acompanhando esse projeto. Então, acho que por hoje é isso, e a gente vai voltar aí nas próximas Sim. semanas com outros olhares, outras propostas, né? E mandem também mande a sua sugestão do que você acha que a gente Uhum. pode conversar, e é isso aí, vamos conversando e vamos desenvolvendo aí o trabalho. É isso. Nos vemos em breve. Valeu, gente.